Boa noite, galera. Aqui é a Karen do Resenha Cripto, trazendo mais uma notícia daquelas para vocês. Então vamos lá. 200 milhões em criptomoedas foram declarados à Receita Federal em 2021, o dobro de 2020. A Receita Federal do Brasil divulgou os dados de declarações com criptomoedas no país, mostrando o comportamento de 2021. As informações são aquelas apuradas de investidores do mercado de criptomoedas que declararam suas transações à autarquia. Isso porque, desde 2019, com a Instrução Normativa número 1888, a RFB exigiu dos brasileiros a entrega de informações relacionadas às criptomoedas. Todas as transações então foram enviadas para a Receita, que deixa claro que os dados declarados pelo contribuinte são considerados para todos os efeitos a expressão da verdade, até que se prove o contrário. A autarquia declara que não corrige informações incorretas, disponibilizando os dados da forma em que são entregues pelos contribuintes. Para captar e reunir essas informações, a Receita obtém dados entregues em corretoras que operam no Brasil, pessoas jurídicas e físicas que utilizam em charges estrangeiras e, por fim, dados de negociações entre pessoas sem o uso de corretoras. Todos os manuais de determinações da autarquia sobre o assunto ficam na página Criptoativos, onde investidores poderão esclarecer dúvidas. Volume em corretoras brasileiras é o maior, seguido por negociações P2P com estrangeiras detendo o menor nível de declarações. Um dos primeiros relatórios divulgados pela Receita Federal nos últimos dias é sobre o uso de pessoas físicas e jurídicas no Brasil, que apresenta o total dos valores e a quantidade das operações por tipo de contribuinte e declarante distribuídas por mês e tipo. Todos os valores expressos em milhões de reais são armazenados desde agosto de 2019, sendo 2020 e 2021 os dois primeiros anos completos a guardar esses registros. Assim, esse relatório já havia sido analisado pelo Livecoins em relação a 2019 e 2020, quando a Receita também divulgou tais dados. No ano de 2020, a Receita registrou 91,4 milhões em movimentação, somado às corretoras brasileiras, negociações P2P e em charges estrangeiras, considerando todos os meses. Já em 2021, somados os três tipos de declarações e meses, o total foi de 200 e 700 milhões, ou seja, uma alta de 119,5% de um ano a outro. Quais as criptomoedas mais declaradas? No quesito criptomoedas mais negociadas pelos contribuintes, o Bitcoin foi em 2021 a moeda mais declarada para a Receita, com 64 bilhões de volume. Vale lembrar que declarando em 2020 para a autarquia foram 65 bilhões de BTC. Em seguida, a Tether ocupou a segunda posição em 62 bilhões negociados. Na terceira posição, o Ethereum conseguiu ter um volume declarado à Receita de 17 bilhões, acima de 1 bilhão de negociações em 2021. O Livecoins destacou quais foram as 12 principais criptomoedas declaradas para a RFB. Vale os destaques que esses dados publicados pela Receita nessa semana refletem os dados de 2021, 20 e 19, os primeiros períodos de declarações de criptomoedas por brasileiros. Ressalva sobre os dados da Receita. A Receita Federal do Brasil deixa claro que essas informações foram capturadas por declarações enviadas à autarquia por investidores brasileiros de criptomoedas. Dessa forma, um declarante erre sua declaração e retifique os dados, a Receita pode atualizar esse relatório a qualquer momento, ou seja, ele não é definitivo. Pode ter alterações como o relatório apresentado em anos anteriores, assim como um relatório futuro. De qualquer forma, é possível entender como esses dados um pouco do perfil de pessoas que investem em criptomoedas.